Olá, e aí? Como você está? Eu desejo que você esteja bem, pois estou super pronta e disposta para abrir com você mais esta carta 14 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Como já sabemos a partir da carta anterior, os dois tentadores estão passando por um momento difícil no controle da vida do paciente, que, segundo o último relato, passou por um arrependimento genuíno, que pode até ser considerado uma nova conversão. Pois agora temos uma nova carta trocada entre essas duas serpentes malignas, que nos atualizará da situação do paciente. Será que ele continua firme e forte no seu caminhar com Deus? É isso que iremos descobrir agora. Por isso, se ajeite, ajuste o volume e venha comigo para mais uma leitura das cartas de Screwtape. E você já sabe, se quiser continuar depois da leitura, você é meu convidado para refletir comigo sobre os ensinamentos deixados por Lewis para nós. Mas como já é de costume por aqui, antes de iniciarmos, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 14, primeira publicação no The Guardian, no dia 1º de agosto de 1941. Meu caro Wormwood, o mais alarmante no seu último relatório do paciente é que ele não está fazendo mais nenhuma resolução exagerada como na época da sua conversão original. Nada de promessas impossíveis de virtude eterna. Nada de frases do tipo, nunca mais farei isso. Pelo contrário, ele permanece satisfeito com a espera da porção de graça para sua vida, mas tão somente a porção diária e a mixaria necessária para suportar a próxima hora de tentação sem pecar. Isso é realmente muito ruim. Só vejo uma saída para o quadro presente. Seu inimigo tem se tornado humilde, não é? Você tem conseguido chamar a atenção dele para este aspecto? Todas as virtudes são menos formidáveis assim que o homem percebe que as tem. Mas isto é especialmente marcante com relação à humildade. Surpreenda-o no momento em que estiver mergulhado na mais profunda pobreza de espírito e contrabandeie sua atenção para um pensamento da linha céus? Mas não é que estou me tornando mesmo humilde? Você observará quase imediatamente a aparição de uma vaidade. Ah, vaidade pelo fato de ser humilde. Se ele se tocar quanto ao perigo e tentar abafar esta nova forma de orgulho, faça-o orgulhoso por ter conseguido e assim por diante, enquanto os degraus que você considere necessário. Mas não mantenha esse jogo por muito tempo, claro, pois isso poderia despertar o senso de humor dele e seu senso de proporção. Se isso ocorrer, prepare-se, ele simplesmente dará risada na sua cara e irá tranquilamente para a cama. Há, porém, maneiras bem lucrativas de prender a atenção dele na virtude da humildade. A respeito desta virtude, bem como as demais, o inimigo quer tirar a atenção dos homens de si mesmos, canalizando-a nele mesmo e nos próximos do paciente. Todo o trabalho que ele lá de cima realiza, bem como seu cuidado pessoal, está tão somente voltado para conseguir isso dos seres humanos. Na verdade, acredito firmemente que toda esta guerra terrível só faz sentido para ele quando consegue esse tipo de objetivo desses vermes rastejantes. Portanto, você precisa arrancar do paciente o verdadeiro sentido da humildade. Deixe-o imaginá-la como um conjunto de opiniões a respeito de seus talentos e caráter. Alguns talentos, eu bem sei, ele possui de verdade. Fixe sua mente no aspecto de que a humildade é nada menos que tentar acreditar que estes talentos não valem tanto quanto ele imagina. Não resta dúvida de que ele é mesmo menos virtuoso do que pensa, mas isso não tem nenhuma importância para nós. A melhor coisa é fazer com que ele avalie uma opinião para alguma qualidade de forma errada e se perca nesses valores, pois com isso conseguiremos introduzir um elemento de
desonestidade no processo e o faremos crer piamente em mentiras interessantes. Por este método, milhares de humanos têm sido conduzidos a acreditar que a humildade significa mulheres lindas afirmarem que são feias e acreditarem nisso, bem como homens brilhantes aceitarem que ser humilde significa dizer e acreditarem também que são tolos. E uma vez que ele está tentando acreditar, isso tudo pode desembocar em verdadeiras insanidades sem que ele ao menos desconfie de alguma coisa. Para se antecipar à estratégia do inimigo, precisamos considerar seus objetivos. O inimigo quer trazer o homem a um estado de mente no qual ele poderia desenhar a mais extraordinária catedral de todos os tempos e saber que de fato ela era incomparável e se alegrar em um extremo por tê-la desenhado, sem se sentir nem 1 miligrama menos feliz. Ou mais, se soubesse que tinha sido desenhada por outra pessoa. O inimigo quer no final que ele seja tão livre de qualquer opinião em seu próprio favor que consiga alegrar-se por seus próprios talentos tão francamente e agradecidamente quanto pelos talentos dos seus semelhantes, ou por uma manhã de sol, ou ao ver um elefante ou uma cachoeira. Ele quer cada homem ao longo de sua vida apto a reconhecer todas as criaturas, menos ele próprio, como coisas gloriosas e excelentes. Ele quer matar em todos eles o amor próprio tão rápido quanto possível, mas em sua política de longo prazo, temo eu, ele devolve a eles tudo que lhes tirou, como um novo tipo de amor próprio que se espalha por toda a raça humana em forma de caridade e gratidão por todos, inclusive por ele mesmo. E quando finalmente eles conseguem realmente aprender a amar seu próximo como a eles mesmos, eles serão capazes de amar a si mesmos como a seus semelhantes, pois nunca podemos nos esquecer que da mais repugnante e incompreensível característica em nosso inimigo é amar realmente os bípedes lisos. Ele os criou e sempre devolve com a mão direita tudo que lhes havia tirado com a esquerda no final das contas. Nosso grande esforço, portanto, está em manter a mente do homem presa ao valor que ele mesmo tem. Ele os conduz a se considerarem arquitetos e poetas excepcionais por alguns instantes, para em seguida se esquecerem disso, enquanto nós fazemos de tudo para os humanos se concentrarem gastando muito tempo e dores pensando neles mesmos como coisas péssimas. Seus esforços para instilar ou a vanglória ou a falsa modéstia no paciente irão, portanto, distanciá-lo do inimigo, apenas se ele fixar a mente meditando horas e horas acerca de suas próprias virtudes ou defeitos. Os escritos do inimigo nunca ensinaram o homem algum a meditar e ficar horas analisando a si próprios, mas, felizmente, outra arma poderosa que temos ainda é a profunda ignorância da raça humana acerca desses mesmos escritos. Preciso acrescentar que o inimigo trabalhará no sentido de que sua vítima tenha consciência de que foi criada por ele e deve tudo a ele. Se eles não se criaram a si próprios, certamente seus talentos também não dependeram grande coisa de seus esforços pessoais. Portanto, quando um humano se orgulha por ser culto e acha ridículo alguém se orgulhar pela cor do cabelo, apenas não percebeu que é culto, porque o inimigo lhe deu inteligência, saúde, recursos para estudar, os livros, o tempo livre para tanto e mesmo a vontade de obter conhecimento. Mantenham-o nesse tipo de ignorância e perceberá resultados interessantes. Tenho observado que mesmo a respeito dos próprios pecados, não é a intenção do inimigo que gaste muito tempo pensando. Seu afetuoso tio, Screwtape. E essa carta 14, que é praticamente uma cópia invertida dos ensinamentos de Paulo na carta aos Romanos capítulo 12. Você também percebeu? Se você tiver a oportunidade de ler ou reler Romanos 12, e nem precisa ser uma tradução mais modernosa não, você vai conseguir visualizar de onde Screwtape tirou sua inspiração maléfica para desenhar as suas táticas, invertendo tudo que está nas escrituras para atingir o paciente. Vou me controlar e eu não vou ler a passagem completa de Romanos 12, mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar a carta e conforme Screwtape for corrompendo os ensinamentos deixados para nós, vamos fazendo a comparação. Ao iniciar a carta, já descobrimos que o tentador continua mais indignado do que nunca. Muito bom! Afinal, se antes o paciente demonstrava um arrependimento genuíno, agora a
coisa parece estar indo ladeira abaixo para Wormwood, pois o homem passa a demonstrar também humildade. Screwtape inicia sua carta apontando que essa segunda conversão do paciente está sendo pior, no caso para eles, do que a primeira, já que agora ele não faz grandes planos ou promessas. Ao contrário, o paciente atualmente chegou ao ponto em que ele ora dependendo da graça de Deus para livrá-lo da tentação diária, replicando o ensinamento deixado por Cristo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, temos o final da oração que diz assim: e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lucas também registra a mesma oração na qual Jesus nos ensina a pedir para que sejamos livrados do mal. Está lá em Lucas 11, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Pois é, exatamente assim que o paciente está vivendo, de acordo com o Screwtape, um dia de cada vez. Gonzalez, em seu guia de estudos, reflete como Deus usa as nossas falhas para nos ensinar sobre a verdadeira humildade. Ele dá o exemplo de Pedro, talvez o apóstolo mais espontâneo, aquele que de tanto querer agradar, acabava confiando demais em si mesmo e agindo por conta própria, como quando ele corta a orelha de um dos guardas que foram prender Jesus, lembra? Ou prometendo aquilo que ele não podia cumprir, como na passagem de João 13, que diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porém, depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro novamente e pergunta 3 vezes se Pedro o ama, dando assim a oportunidade de Pedro sobrepor as 3 negações anteriores. Mas não só isso, nessas 3 vezes, Pedro deixou a postura anterior em que ele declarava cheio de si: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, para a mesma postura que o paciente tem usado agora, de não mais fazer grandes promessas. Screwtape também sabe que a situação para Wormwood está complicada e, para casos assim, ele diz que o que resta fazer é o seguinte: você já tentou chamar-lhe a atenção para o fato de que ele está se tornando humilde? Tente pegá-lo naquele momento em que ele estiver bem pobre de espírito e sorrateiramente enfie na cabeça dele esta agradável reflexão: céus, como estou sendo humilde! E prontamente você verá o orgulho aparecendo. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, destaca que o oposto da humildade, característica muito encorajada na Bíblia, é o orgulho. Foi através do orgulho que Satan caiu, como está em 1 Timóteo. Nessa passagem, Paulo escreve para Timóteo e Tito, orientando sobre a liderança na igreja, e ele diz assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Isso está lá no capítulo 3, versículo 6. Então, se tem um pecado que Screwtape e seus companheiros devem conhecer muito bem, é o orgulho. Não é à toa que encontramos várias passagens nos alertando desse pecado. Lá em Provérbios 16, versículo 18, está escrito assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em Isaías 2, versículo 17 diz: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado, somente o Senhor será exaltado naquele dia. Em Jó 33, versículo 17, lemos: para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, descreve o que é o amor e suas características, e o orgulho com certeza não está entre elas. Escuta só o que esse verso diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E se você continuar procurando, irá encontrar muitas outras passagens nos alertando sobre o orgulho. Agora, te trazendo para Romanos 12, Paulo nos alerta para que não pensemos sobre nós mesmos mais do que convém. No versículo 3 está escrito assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vou ler para você um trecho do livro Cristianismo Puro e Simples, livro 3, capítulo 8, onde Lewis
Lewis fala sobre esse assunto. Ele diz assim: há um vício do qual ninguém no mundo está livre, que todas as pessoas no mundo abominam quando o notam na outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humoradas, ou que não conseguem se controlar com relação às mulheres ou à bebida, ou até mesmo que são covardes. Entretanto, acho que nunca vi um cristão assumir esse vício, e ao mesmo tempo raríssimas vezes encontrei alguém que não fosse cristão mostrar-se tolerante com relação a esse vício nos outros. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular do que esse vício, e quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. O vício a que me refiro é o orgulho ou a presunção, e a virtude oposta a ele, na moral cristã, é chamada de humildade. Você deve se lembrar de que quando falei da moralidade sexual, eu o alertei para o fato de que ela não era o centro da moral cristã. Bem, agora chegamos a esse ponto central. De acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o orgulho. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se de estado de mente completamente contrário a Deus. Parece que estou exagerando? Se você acha isso, sugiro que pense melhor. Destaquei há pouco tempo que quanto mais orgulhosa for uma pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras. Na verdade, se você quiser descobrir o quanto é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. O ponto em questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todos os demais. É porque eu quis ser o destaque da festa que estou tão chateado que outra pessoa o tenha sido. Dois bicudos não se bicam. O que essa frase evidencia é que o orgulho é essencialmente competitivo e o que é por sua própria natureza, enquanto os demais vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas de serem ricas ou inteligentes ou belas, mas elas não são. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que faz a pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima dos demais. Uma vez que o elemento da competição tenha sido eliminado, o orgulho também o será. Por essa razão que sustento que o orgulho é essencialmente competitivo, mas de uma forma que os outros vícios não são. O impulso sexual pode levar dois homens a competir, se ambos desejam a mesma garota, mas isso só se dá por acidente, uma vez que eles também poderiam ter desejado duas garotas diferentes. Mas um homem orgulhoso vai tomar a sua garota de você não porque ele a deseja, mas apenas para provar a si mesmo que ele é mais homem do que você. A ganância pode levar duas pessoas a competirem se não tiverem recursos suficientes, mas o homem orgulhoso, mesmo que tenha mais do que poderia querer, vai tentar conseguir mais só para afirmar o seu poder. Quase todos aqueles males do mundo que as pessoas atribuem à cobiça e ao egocentrismo são, na verdade, muito mais resultado do orgulho. Seguindo um pouco mais o texto, Lewis acrescenta: os cristãos estão certos, o orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Outros vícios podem, às vezes, reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem e risos e gentileza em meio a pessoas bêbadas ou devassas, mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é a inimizade em pessoa. E não apenas inimizade entre as pessoas, mas inimizade para com Deus. Em Deus, você se depara contra algo que é incomensuravelmente superior, a menos que você conheça bem Deus e por isso saiba que não é nada em comparação a Ele, é que o orgulho não tem
tem espaço. Caso contrário, você não o conhece de jeito nenhum. Enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Na verdade, você nunca conheceu a Deus. Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas, e é claro, se você ficar olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Isso levanta uma questão terrível. Como as pessoas que estão obviamente corroídas pelo orgulho podem dizer ao mesmo tempo que acreditam em Deus e que se consideram tão religiosas? Receio que isso signifique que elas estejam adorando a um Deus imaginário. Na teoria, elas admitem que não são nada na presença de seu Deus fantasma, mas na verdade estão o tempo todo imaginando o quanto ele as aprova e a se acharem bem melhores do que as outras pessoas comuns, ou seja, eles pagam alguns tostões de humildade imaginária para aquele Deus imaginário e em troca obtêm milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. Suponho que tenha sido nesse tipo de pessoa que Cristo estava pensando quando disse que alguns pregam sobre ele e expulsam demônios em seu nome apenas para ouvirem no dia do juízo final que ele nunca os conheceu. E qualquer um de nós pode a qualquer momento cair nesta cilada de morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. Esse é o recado que Lewis deixa lá no outro livro. Agora, retornando para esse, não é sem razão que Screwtape diz: você precisa arrancar do paciente o verdadeiro sentido da humildade. E aí ele já emenda quais as táticas Wormwood pode usar. A primeira é subverter o que seria a humildade na prática, e ele inclusive dá um exemplo. Fixe na mente dele que seus talentos não valem tanto quanto ele imaginava. A melhor coisa é fazer com que ele avalie uma opinião para alguma qualidade de forma errada e se perca nesses valores. E qual seria a razão disso? Screwtape não esconde e explica que assim conseguirão introduzir um elemento de desonestidade no processo e ainda farão o paciente acreditar em mentiras interessantes. Naquele mesmo capítulo que lemos do livro Cristianismo Puro e Simples, Lewis ainda esclarece alguns maus entendidos sobre a humildade, e um desses equívocos é justamente essa tática apresentada por Screwtape. Escuta o que o autor diz: não pense que se você se encontrar com uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido em que as pessoas definem humilde hoje em dia. Ele não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre lhe dizendo que não é ninguém. Provavelmente, tudo o que você irá pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente, que não tem interesse real no que você diz sobre ela. Se você não gosta dela, será porque sente um pouco de inveja de qualquer um que parece curtir a vida com tanta facilidade. Ela não estará pensando sobre a humildade, na verdade não estará sequer pensando nela mesma. Se alguém quer admitir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo: reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais. Enfim, Gonzalez, em seu guia de estudos, também esclarece que o oposto do orgulho que nossa sociedade apresenta é aquele em que a pessoa se rebaixa, diminuindo os dons que Deus deu. Ou seja, se exagerarmos desfavoravelmente aos dons e talentos que Deus nos deu, estaremos então abraçando a tática de Screwtape, que é nos fazer assumir uma postura de desonestidade. A desonestidade é criada pelo fato de que o paciente sabe quais são seus pontos positivos, porém ele nega e o minimiza apenas para parecer humilde. Lembra da história do livro? Ele pode ter um prazer em ler o livro, contanto que ele esteja lendo para parecer mais inteligente do que os outros. A mesma coisa com a humildade. O paciente deve passar mais tempo pensando em como parecer mais humilde, ou seja, ser humilde não é fingir, mas é ser honesto com os dons que recebeu de Deus. E se esses dons você recebeu de Deus, por que você se vangloria como se fosse um mérito exclusivo seu? Screwtape diz para Wormwood que eles precisam pensar a partir da estratégia do inimigo, no caso Deus.
Deus. Ele diz: o inimigo quer que ele, no fim das contas, livre-se de toda a predisposição em proveito próprio para que possa alegrar-se com o próprio talento com a mesma gratidão e sinceridade que sentiria ao testemunhar o talento do seu semelhante, ou ao ver um pôr do sol, um elefante ou uma cachoeira. Enfim, a lição de Lewis nesse parágrafo é que a humildade genuína está em reconhecer que não merecemos crédito por nossos dons e talentos, assim como não merecemos nenhum crédito pela criação de um elefante. Gonzalez também destaca que ao reconhecermos os talentos dados por Deus para nós e para os outros com a mesma alegria que nos maravilhamos com o pôr do sol, é que aceitamos fazer parte como membro do corpo de Deus, na mesma analogia utilizada em Romanos 12, em qual Paulo explica sobre os dons dados a cada um de nós pelo Espírito de Deus. Escuta os versículos de 4 a 10. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Essa passagem nos leva a entender a sequência da carta em que Screwtape diz: Ele, Deus, quer que cada homem seja a longo prazo capaz de reconhecer todas as criaturas, inclusive ele, como coisas maravilhosas e extraordinárias. Ele quer matar o amor próprio animal que existe neles o mais depressa possível, mas a sua política a longo prazo é restituir-lhes um novo tipo de amor próprio, uma caridade e gratidão por todos os seres, incluindo ele mesmo. Quando finalmente aprenderem a amar o próximo como a si mesmos, terão permissão para amar a si mesmos como aos seus próximos. Ao longo da carta, Screwtape continua alertando Wormwood sobre os desejos de Deus para o paciente. Seguindo um pouco mais adiante na leitura da carta, encontramos o velho tentador dizendo o seguinte: o inimigo também tentará fixar na mente dele uma doutrina que todos eles professam, mas acham difícil de adaptar a seus sentimentos. A doutrina de que eles não criaram a si mesmo, que receberam seus dons como dádiva e que poderiam muito bem, se não fosse assim, ter orgulho da cor dos seus próprios cabelos. Gonzalez acrescenta que o fato de que Deus nos criou significa que o nosso nascimento não foi obra e nem teve contribuição nossa na escolha de nossos atributos. Nós não escolhemos a nossa estatura, etnia, cor dos olhos, da pele, do cabelo, a condição econômica da nossa família. Tudo isso nos foi dado junto com os nossos talentos e dons. Se tudo isso é verdade, então, logicamente, não há razão para nos orgulharmos pela cor do nosso cabelo, tal qual pelos nossos talentos. Lembrando que se tudo o que nos foi concedido não é nosso, mas de Deus, nos lembremos o que disse Jó em Jó 1:21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Obviamente, podemos agradecer pela graça que nos foi dada, porém não devemos nos orgulhar de que temos propriedade permanente daquilo que nos foi concedido. E já chegando ao final da carta, temos uma diferença entre a tradução do livro que eu utilizei para te contar essa história, o Cartas do Inferno, com a versão original e também com a versão da tradução da Martins Fontes, que está mais próxima do original. O penúltimo parágrafo está escrito dessa maneira: assim, sempre que você tentar instilar no seu paciente a altivez e a falsa modéstia, ele será defendido pelo inimigo, o que fará lembrar-se de que, em geral, um homem não deve sentir-se tentado a ter nenhuma opinião sobre suas próprias qualidades, já que pode muito bem continuar a melhorá-las o máximo que puder e não se preocupar em decidir qual exatamente seria o seu lugar no templo da fama. Custe o que custar, você deverá tentar eliminar essa advertência da consciência do seu paciente. Já na versão Cartas do Inferno, apresenta um final diferente do original, mas que tem seu valor. Eu gostei bastante.
adiante, vamos relembrar o que Screwtape diz nela. Seus esforços para instilar ou a vanglória ou a falsa modéstia no paciente irão, portanto, distanciá-lo do inimigo apenas se ele fixar a mente, meditando horas e horas acerca de suas virtudes ou defeitos. Os escritos do inimigo nunca ensinaram homem algum a meditar e ficar horas analisando a si próprios. Felizmente, outra arma poderosa que temos ainda é a profunda ignorância da raça humana acerca dos mesmos escritos, o que é maravilhoso, pois essa adição faz quase que um resumo das armas que Screwtape utiliza, que é subverter os ensinamentos de Deus deixados nas escrituras. Já dizia Oséias: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ao terminar de ler essa carta 14, eu já tinha percebido que ela parecia a carta aos Romanos ao avesso. E agora eu me lembrei que comentei com você anteriormente que basicamente encontramos todos os antídotos para as estratégias do inimigo na Bíblia, pois agora eu acho que é o oposto. É o inimigo que utiliza dos ensinamentos de Deus como estratégia para distorcer aquilo que saberíamos se lêssemos as escrituras. Pelo visto, Screwtape conhece bem mais dos escritos sagrados do que muitos de nós, e é com esta puxada de orelha da versão Cartas do Inferno que finalizamos este estudo do livro The Screwtape Letters. Nos encontramos novamente no próximo áudio para a abertura da carta 15. Fique com Deus e até lá. Tchau!